Muito bem, Leandro. Boa terça-feira para ti e para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. O Ipiranga que está quase preparado para jogar o Campeonato Gaúcho do ano que vem. Mas calma, ainda precisam que cheguem novos reforços para montar essa equipe, já com o treinador definido e com o executivo de futebol definido. O Ipiranga irá se apresentar amanhã, na quarta-feira, dia 15, na metade do mês de dezembro, como era esperado. Ontem recebi essa confirmação por parte da direção do presidente Adilson Luiz Stankiewicz, que confirmou que amanhã haverá apresentação oficial do grupo de jogadores, do departamento de futebol, bem como também da comissão técnica, que é liderada pelo técnico treinador Luizinho Vieira e que terá o preparador físico polaco ao seu lado como responsável pela preparação física, bem como seu auxiliar. E o time do Ipiranga começa a ganhar forma. Nós tivemos um Ipiranga que tinha uma ideia em repetir o que havia feito nas últimas edições do Campeonato Gaúcho, né? No início da temporada, montar um ano nesse planejamento em tentar dar continuidade à maioria dos que estavam no grupo de jogadores, manter uma base e uma espinha dorsal, que deu certo em 2020 para 2021, tanto é que nós tivemos uma campanha no Gauchão que o Ipiranga, por uma questão de detalhe, não avançou à fase final, à fase decisiva. Mas o Campeonato Brasileiro Série C foi retocável do Ipiranga. Mas as renovações, por muitos jogadores terem se valorizado, elas ficaram um pouco mais difíceis. Mas o Ipiranga conseguiu renovar com alguns jogadores importantes, dos quais eu cito, como é o caso do lateral John Lennon, jogador experiente, com passagens, inclusive pelo futebol gaúcho, conquistou 2 acessos à Série B do Campeonato Brasileiro, então tem experiência, deve permanecer, ele que chegou na metade desse ano e que permanece para o ano que vem. Renato, goleiro, renovou, Luiz Felipe também, o Eric, que chegou a jogar em alguns jogos, mas era um jogador de segundo tempo, mas é um jogador que tem um condicionamento físico que bastante me agrada, um jogador que consegue jogar pelas beiradas, pode fazer essa função tanto por um lado quanto para o outro, um jogador que tem essa variação e que pode contribuir com o Ipiranga. Não é um jogador velho, é um jogador novo, é um jovem jogador, criado na base do Grêmio, então bastante me agrada a renovação do Eric, bem como também do Diego Porfírio, nome que foi trazido por Renan Mubarak. Conversei algumas vezes com o Renan, ele gostava bastante do Diego, e se o Jonathan, lateral esquerdo, foi junto com o Renan para Caxias do Sul, vão jogar com as cores grená do time do Caxias, pelo menos o Diego Porfírio fica por aqui, jogador que já conhece o Ipiranga e que já está mais ou menos que ambientado. O volante Mikael, jogador que era importantíssimo com o técnico Júnior Rocha, jogou vários jogos, foram 31 jogos, era praticamente o principal nome abrindo o setor de meio de campo, por mais que o Júnior às vezes jogasse com 2 volantes, né? Nós tivemos vários nomes que foram para o Figueirense, e o próprio Clayton, que se juntava ali com o Mikael, abrindo essa primeira função do meio de campo, tinha, né, nessa dupla o Mikael com um jogador um tanto quanto mais defensivo. O Clayton avançava mais nessa linha, ajudando ofensivamente. E o Mikael, através de algumas conversas que houveram da direção também por parte do jogador, entraram em um consenso e o jogador fica para 2021. Nós temos muitos nomes em relação a reforços, a contratações que o Ipiranga fez. Eu vou passar rapidamente a lista, que todo mundo já sabe mais ou menos, de alguns que já foram anunciados de forma oficial pelo Ipiranga, que bastante me agradam, como o caso do Robson, do qual eu já havia falado na semana passada, vem para a sua sétima temporada vestindo a camisa do Ipiranga. Guilherme Amorim, que é meio-campista, 2 laterais, Gustavo Noge e também o GD Wilson, jogador bastante experiente, o goleiro Edson, que estava no Ituano, deve vir possivelmente, por mais que tenhamos bons goleiros aqui, para brigar para ser titular. Bruno Bispo é zagueiro, foi vice-campeão brasileiro do Campeonato Brasileiro Série C, da Série C, né, da 3ª Divisão Nacional, então é um nome que também vai reforçar o sistema defensivo do Ipiranga, que, aliás, já está preenchido mais ou menos, né, com esses novos reforços. Outro zagueiro é o Whindersson, o meia Lohan, da base do Fluminense e do Galo, deve chegar a Erechim para reforçar o time do Luizinho Vieira, e nós tivemos ainda o Marcelinho, que também foi anunciado ontem,
bem como também outros jogadores que vão ser anunciados ainda nessa terça-feira. Até essa semana o Ipiranga pretende fazer o maior número de anúncios, fechar com algumas negociações, mas é bom lembrar que tem o período de festas, então é bem provável que primeiro aconteça essa dispensa desses nomes, né? Serão apresentados amanhã, nessa quarta-feira, depois haverá uma dispensa para, daí sim, depois das festas de final do ano, o Ipiranga começar com tudo, e vai ser muito intenso, porque teremos menos de um mês, e depois já tem compromisso no final do mês de janeiro, contra o São Luís, no início do Campeonato Gaúcho, e para a realidade do Ipiranga hoje, eu já falei isso e reitero, eu não imagino o Ipiranga brigando para não cair. No entanto, o Campeonato Gaúcho é muito difícil, e o que começar no início da temporada vai dizer muito do que vai ser o Ipiranga ao longo do ano. Então, nós esperamos que esse time consiga se montar da melhor forma possível, ter um time competitivo, e é claro que esses nomes dos quais eu citei têm uma grande influência e participação do Farney da Conceição, novo executivo de futebol do Ipiranga, que junto com o Luizinho Vieira e com o presidente Adilson estão montando, claro, e todo o staff do Ipiranga estão montando esse elenco. Então, são nomes que já têm um grande conhecimento, o executivo de futebol, do qual nós teremos a oportunidade de conversar com ele tão em breve. Muito bem, Leandro. Grêmio e Internacional que iniciaram nessa semana, na segunda-feira, o começo da temporada 2022. E por mais que o planejamento nesse mês de dezembro, lá no início, até mesmo no final do mês de novembro, já tenha se dado o início, agora é que começa tudo a ganhar muita força, porque tanto o Grêmio quanto o Internacional fizeram campanhas abaixo do nível do medíocre nesse ano, o Grêmio incomparável, um ano inqualificável. É exatamente sobre o Grêmio que eu começo, porque nós temos informações extremamente quentes, porque no domingo, Denis Abraão foi mantido pela direção no cargo de vice-presidente de futebol, e junto com ele segue Sérgio Vasquez como diretor de futebol. Na segunda-feira, ontem à tarde, o Denis Abraão garantiu a manutenção do trabalho de Wagner Mancini, que esteve junto com o Grêmio nesse ano com 14 jogos e que fracassou. Tinha um objetivo claro, até uma premiação valendo 5 milhões se o Wagner Mancini conseguisse tirar o Grêmio do Z4, e ele sequer saiu do Z4, afundou com o Grêmio, bem como também o departamento de futebol. No entanto, me parece que o Grêmio ainda disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e errou mais uma vez no diagnóstico, não entendeu que no ano que vem estará brigando no segundo escalão do futebol nacional. Fato é que o Grêmio, me parece, que não conseguiu enxergar o que é o tamanho de um clube rebaixado, que é a pior coisa que pode acontecer para um time da grandeza do Grêmio. Mas tem uma coisa que é pior, e o Grêmio tem que tomar muito cuidado, que pior do que cair da Série A para a Série B é permanecer na Série B. E dando continuidade a um trabalho do Denis Abraão e do Wagner Mancini que fracassou, que não conseguiu um objetivo, Denis Abraão que falou muito que haveria mudanças no vestiário do Grêmio, o vestiário que se mostrou rachado ainda com outros técnicos, como o caso do técnico Luiz Felipe Scolari, e o Denis Abraão, que era o responsável pelo vestiário, o comandante do departamento de futebol, não teve ações práticas, mas o discurso foi forte, aqui tem cabelo no peito, mas na hora da prática, o resultado foi um Grêmio que caiu. Será que esse mesmo modelo de gestão vai ser adotado por Romildo Bolzan Júnior, em deixar e terceirizar para Denis Abraão, em sua figura, para comandar o Grêmio na Série B? Romildo Bolzan, que se mostrou nesse ano incompetente do início ao fim, e que mostra, dando sequência a dois trabalhos que não deram certo, que o Grêmio, ao que tudo indica, segue para um caminho que não é vitorioso. O Denis Abraão ontem deu uma entrevista coletiva que foi reveladora, são muitas informações, e ele falou que aceitou então o convite de Romildo Bolzan para permanecer como vice-presidente da pasta. Acho que o momento é oportuno, que eu faça algumas colocações em torno de algumas pendências que vocês estão sabendo a conta-gotas, né? Primeiro, aceitei o convite do presidente para permanecer no cargo de vice-presidente de futebol,
com muita alegria, com muita satisfação, aceitei esse pedido, depois de poucas horas de reuniões com quem eu deveria ter, e a decisão foi tomada na manhã de ontem, e imediatamente colocada ao conhecimento de todos através do site oficial do clube. E hoje pela manhã, eu simplesmente tive um café às 7h e pouco da manhã, antes do Wagner Mancini viajar de férias, e conversei com ele em torno de do estabelecimento de metas para o ano de 2022, uma vez que quando a sua contratação em outubro de 2021, ficou estabelecido que ele faria um contrato de outubro de 2021 a dezembro de 2022. Então, hoje pela manhã, eu ratifiquei este contrato através do estabelecimento de algumas metas, que são de economia interna, essas metas, mas estabelecia ao treinador, defini juntamente com ele se tornou favorável às metas, então, dessa forma, nós vamos continuar o contrato estabelecido em meados de outubro. Muito bem, Leandro. Está aí a fala do vice-presidente de futebol, Denis Abraão, e é preciso até, para tentar fazer uma leitura, de que o Grêmio entendeu, e esse é o grande entendimento dos dirigentes, que o Grêmio esteve em evolução. Esse é o entendimento por parte da direção do Grêmio, que o Grêmio esteve em evolução. E, por isso, deram mais uma oportunidade para Denis Abraão, e Denis Abraão coloca Wagner Mancini ao seu lado, ganhando mais uma oportunidade. Claro, ele tem contrato até o final do ano que vem, e o Denis Abraão deu mais uma oportunidade para Wagner Mancini para tentar mudanças. E eu até posso concordar que talvez foi um tempo curto, um pouquinho mais de 1 mês e meio, claro. Preciso levar em consideração que o Grêmio fracassou, que o Grêmio tombou e caiu para a segunda divisão. Mas, olhando o futebol, claro que eu até posso compreender, eu até posso fazer um esforço para compreender que o Denis Abraão e o Wagner Mancini tiveram um tempo curto. Sim, eles tiveram um tempo curto. Talvez possam ter mais uma oportunidade, mas o Grêmio precisa se livrar de alguns jogadores que se mostraram insuficientes, inqualificáveis e que mais uma vez, ressaltam de que o vestiário estava rachado. E isso é o que eu espero, que Denis Abraão e Wagner Mancini, se vão continuar mesmo, o façam, porque o Grêmio precisa de renovações, porque está na segunda divisão. O Denis, ontem na coletiva, explicou o porquê de manter Wagner Mancini no comando técnico do Grêmio para 2022. A minha convicção foi a evolução de um clube que ele pegou sem conhecer os jogadores e conseguiu, num curto espaço de tempo, tirar o melhor deles. E se tivesse chegado com um pouquinho de antecedência e o percentual dele, pelo número de jogos, o Grêmio ficaria entre os 6 primeiros. Teve algumas partidas que eu não gostei, foi discutido amplamente. Agora, a nossa convicção em torno do Mancini é que o Mancini é um treinador experiente, que conhece a cultura do Grêmio, principalmente a cultura do Grêmio Futebol Porto Alegrense, foi jogador dessa equipe, desse clube, em 1995, fez um trabalho sem ter indicado um jogador, pegou um time pronto, não pôde fazer nenhuma modificação, trabalhou exaustivamente, venceu partidas importantes, fomos prejudicadas em outras, que eu não deixo de dizer isso e não vou deixar nunca, a não ser quando me calarem definitivamente, mas o Grêmio foi muito prejudicado, se não fosse prejuízo, o Grêmio não teria caído para a segunda divisão. Mas não passa por aí a não permanência na Série A. Apenas um detalhe, e eu tenho a convicção que o Wagner, com o tempo, pode fazer um grande trabalho e recolocar o Grêmio na primeira divisão do futebol brasileiro. E 2 cabeças rolaram, a do coordenador técnico do Grêmio, Marcelo Oliveira, e também do técnico da transição, do auxiliar técnico, Thiago Gomes, que era o treinador da transição e também fazia parte da comissão permanente do Grêmio. Esses 2 que foram demitidos. O Grêmio está buscando uma oxigenação, 2 nomes importantes do vestiário, Marcelo Oliveira e Thiago Gomes,
que acabaram deixando o clube. Se eu concordo, aí é a minha opinião, acho que o Marcelo Oliveira devia ter saído até antes, depois que a casa caiu, aí fica fácil tomar essa decisão. O Thiago Gomes foi a cabeça que tinha que rolar. Infelizmente, por mais que eu achasse que o Thiago Gomes tinha um trabalho na transição, principalmente como um nome que poderia ter um futuro até mesmo no Grêmio, o Thiago Gomes chegou a assumir nessa troca de comando técnico como principal treinador, como interino, e se imaginava que ia continuar. Mas Denis Abraão decidiu por tirar esses 2 nomes. E novas saídas acontecerão. Segundo Denis Abraão, inclusive em entrevistas que deu na segunda-feira, não na coletiva, mas em entrevistas, disse: a torcida do Grêmio é mandatória. E a torcida do Grêmio pedia e ainda pede a saída de Alisson e Douglas Costa. O Douglas Costa é um capítulo à parte. Mas Denis Abraão disse que é pouco provável, é improvável, que Douglas Costa, que se tornou a maior decepção da história do Grêmio, há discussões, mas, na minha opinião, a maior discussão da história do clube, que não vai ficar para 2022. Por tudo que aconteceu o ano passado, e o empresário dele foi de uma sensibilidade, de uma parceria muito bacana conosco, eu te diria assim que eu vou voltar. Eu já tenho, aliás, eu tenho uma chamada que eu tenho que responder para o procurador, para o empresário, para o agente do Douglas Costa. Esse jogador, todo mundo sabe que é um jogador caríssimo, é um jogador excepcional, mas que deu pouco retorno ao clube, né? Sem dúvida alguma, é um craque de bola, mas teve muito tempo machucado, teve muito tempo lesionado, né? Então, nós temos que conversar. É um jogador jovem ainda, na minha maneira de ver, muito qualificado, tem muita qualidade, Bruno, mas não tem nada decidido em relação a ele. Ele é um jogador muito caro, realmente, para o momento que o Grêmio vai jogar, para o momento que o Grêmio vai disputar melhor, Bruno, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, que é a Copa Brasil e que é o Campeonato Gaúcho. E nós vamos disputar os 3 campeonatos com o objetivo de ganhá-los, sem dúvida alguma, Bruno. E quanto ao Douglas Costa, é difícil a manutenção desse jogador no plantel, por tudo que eu já te evidenciei. Muito bem, Leandro. Se novas mudanças vão acontecer, é o que a torcida do Grêmio de fato espera. Esse grupo de jogadores que rebaixou o Grêmio precisa mudar. E as mudanças devem acontecer, pelo menos foi o que falou o Denis Abraão e a direção do Grêmio nessa semana e no decorrer, porque o Grêmio, em 2022, vai ter um desafio. Apesar de querer e projetar uma ideia em conquistar título gaúcho da Copa do Brasil, isso é segundo plano. O Grêmio precisa mudar e imediatamente. Muito bem, Leandro. O Internacional do outro lado, que depois de perder o Felipe Melo, num planejamento que colocava o Felipe Melo para oxigenar, o Internacional tinha muito essa ideia em oxigenar o vestiário depois do episódio Paulo Paixão, depois do Inter encerrar esse ano abaixo da linha do medíocre. O Inter, que se escorou em alguns momentos no rebaixamento do Grêmio viver um período, uma crise. De fato, o Grêmio está numa crise que vai perdurar durante todo esse próximo ano. O Inter olhou no canto do olho o seu rival e acabou não conseguindo enxergar os problemas que tinham. Fato é que agora o Internacional vai tentar montar uma equipe para 2022 e tentar fazer diferente do que foi essa primeiro ano de gestão. Alessandro Barcelos, Emílio Papaleuzinho e Paulo Brax, que acabaram tendo alguns tropeços. O Internacional tem uma grande incógnita para ser resolvida até esse mês de dezembro. O técnico Diego Aguirre vai permanecer ou não? A direção não quer que o Diego Aguirre permaneça porque o trabalho do Diego Aguirre nesse ano foi ruim. Ele teve alguns respingos, né? Alguns respingos de um time que jogava muito bem, de alguns resultados que foram emblemáticos, mas uma análise geral no Internacional acabou tropeçando. E o Diego Aguirre não é mais o ficha 1 para comandar a seleção uruguaia, porque as informações, inclusive da segunda-feira, com uma entrevista que foi feita com o técnico uruguaio, colocava mais 2 adversários nessa briga para comandar a seleção uruguaia, a Associação Uruguaia de Futebol. O primeiro nome, Diego Alonso, conhecido pelos uruguaios como Tornado Alonso, e também Alexander Medina,
conhecido pelos uruguaios também, que gostam de dar apelidos para técnicos, Cacique Medina. Esses três nomes, esses dois nomes, junto com o Diego Aguirre, são os cotados para assumir a seleção. E eu me refiro ao Diego Alonso, que me parece que ganhou muita força. A informação que vem da imprensa uruguaia é de que esse se tornou o fichão. O que isso diz? O que o Internacional tem que a ver com isso, né? O que o Internacional tem a ver com a saída do Diego Aguirre para a seleção uruguaia? É porque o Internacional está esperando o Diego Aguirre ser chamado pela seleção para tomar alguma relação em termos jurídicos do que diz respeito à renovação contratual, né? Ele tem contrato, aliás, que deve seguir para 2022, mas o Internacional tardou em tomar alguma decisão e está esperando. E aí, vai fazer um acordo com o Diego Aguirre ou vai esperar ele ser anunciado pela seleção uruguaia? Quem vai ser o novo técnico do Internacional? Essa que é a grande incógnita, bem como também do grupo de jogadores. Se falou muito em permuta, o Patrick ontem se envolveu em uma grande polêmica, porque ele usou as suas redes sociais para dizer que permuta usou alguns termos que nós não podemos nos referir aqui, mas ele não gostou dessa ideia, porque o Patrick teve sondagens do Santos, porque o Santos quer se livrar do Marinho, é um jogador que contribuiu muito em 2020, principal nome do Santos, que foi até a final da Libertadores, e queria uma troca. O próprio Alessandro Barcelos, em entrevista à Rádio Gaúcha, falou nessa segunda-feira e disse: permuta é um termo ruim, mas troca de jogadores acontece, isso é muito normal, e eu vou concordar com o presidente Alessandro Barcelos. Trocas no futebol são muito comuns. E, aliás, o Patrick, nesse ano, não apresentou nada, e o Inter, sim, tem que fazer uma reestruturação, uma mudança, principalmente no grupo, se quiser brigar por algo maior no ano que vem. Lembrando que classificado a Copa Sul-Americana tem, sim, grandes condições para brigar por título, sem dúvida alguma, mas essa relação no mercado do Inter acaba perdendo força. Nós tivemos o Felipe Melo como grande exemplo, que optou por disputar a Copa Libertadores com o Fluminense, o Juan Pablo Vojvoda, que era um nome que o Internacional pretendia, que também ficou no Fortaleza. Então essa relação vai ter que ser bastante intensificada por parte do executivo Paulo Brax, que aí eu nem vou fazer um juízo de valor, mas sou bastante crítico ao trabalho de Paulo Brax. Muito bem, Leandro. O Internacional e o Grêmio, que permanecem com o seu ambiente, com muitas informações, borbulhando de informações, tudo pode acontecer até o final do mês de dezembro, pré-temporada em janeiro, com a disputa do Gauchão e demais competições. E o Atlântico entra em quadra amanhã para encarar a ACBF, primeiro jogo acontecendo em Carlos Barbosa, na grande final do Campeonato Gaúcho. O segundo jogo acontece na semana que vem, aqui em Erechim, e nós esperamos que o Atlântico consiga essa revanche. Diferente do que aconteceu na Liga Nacional, que o Atlântico consiga vencer a CBF em 2 jogos que serão, sem dúvida alguma, dignos de uma verdadeira decisão. Leandro, um abraço para todo mundo. Mais informações, nós voltamos no Virando o Jogo na sexta-feira e ao longo da nossa programação. Um abraço para ti e para todo mundo.